Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer a correção da atividade complementar do dia 25 de maio de 2021. Então, ontem na aula online a gente fez essa atividade aqui, né? Relembrando que a gente já viu sobre ditongo, tritongo e hiato. Então, novamente eu vou falar para vocês. Isso é uma coisa que a gente tem que falar muitas vezes, estudar, praticar, fazer lista de palavras e ir classificando, porque é uma coisa que a gente esquece mesmo, tá? Se a gente não praticar. Então, toda hora eu vou estar falando para vocês, né? Então, aqui, ó, o que é o ditongo? O ditongo é quando a gente tem um encontro vocálico. O que é o encontro vocálico? São as vogais juntinhas na mesma palavra, né? Então, eu tenho as vogais juntas na mesma palavra. Quando eu faço a separação silábica, essas vogais elas continuam na mesma sílaba, mesmo depois da separação silábica. Eu tenho um ditongo, duas vogais juntas na mesma sílaba, mesmo depois da separação silábica. Quando eu tenho o tritongo ele vem de três, tá? Três, quer dizer três vogais juntas na mesma sílaba, mesmo depois de eu ter feito a separação silábica, tá? Então, qual que é o primeiro passo para a gente descobrir se uma palavra é ditongo, tritongo ou hiato? É a separação silábica. É na separação silábica que a gente vai ver se as vogais que estavam ali juntinhas, elas vão separar ou vão continuar juntas. Lembrando que ditongo é de duas vogais juntas na mesma sílaba, e tritongo são três vogais juntas na mesma sílaba. E depois a gente tem o hiato. O que acontece no hiato? O hiato é quando ele separa, na separação silábica, ele separa aquelas vogais que estavam juntas, tá? Que é o caso aqui de poeta, por exemplo, que nem a gente viu ontem, ó. Quando a gente separa poeta, a gente faz po-é-ta. Olha só o que aconteceu. O O separou do E. Nesse caso, a gente tem um hiato. Por quê? Mesmo depois da separação silábica, né? O hiato aconteceu porque separou as vogais, tá? Cada vogal ficou numa sílaba diferente. Então, nesse caso, a gente tem o hiato, tá? Praticamos isso ontem, vamos praticar mais isso hoje, tá bom? Então, nesta atividade aqui, ó, pinte de vermelho os hiatos e pinte de azul os tritongos. Então, a gente vai ver palavrinha por palavrinha, vai fazer a separação silábica de todas essas palavrinhas e vamos pintar hiato de vermelho e ditongo de azul, tá? Então, vamos lá. Navio. Na-viu. Na-viu. Aqui, ó, fica junto o na e depois o viu. Então, o i e o o permanece junto, tá? Então, aqui eu tenho um ditongo. Ditongo eu vou pintar de azul. Certo? Próxima, saída. Vamos separar a saída, ó. Sa e da. 3 sílabas, ó. Sa e da. O I, ele vai separar do A. O I vai ficar sozinho numa sílaba só, tá? Sa, I, da. Então, aqui também separa, tá? Ó, o I do A vai ficar separado. Nesse caso, a gente tem um hiato, que eu vou pintar de vermelho. Certo? Próxima palavrinha, ó. Saúde. Vamos lá. Sa, U, D. 3 sílabas. Vocês viram que o U vai ficar sozinho numa sílaba? Sa, o S-U-A, U, D. Então, o U, ele vai separar do A, tá? Vai ficar, o A vai ficar lá com o S de sa, o U vai ficar sozinho e depois o D e o E. Então, aqui, como o A vai separar do U, ele também é um hiato. Vou pintar de vermelho. Joelho, vamos ver, ó, separem comigo. Jo, e, lho. O que aconteceu? O O ficou com o J para ficar jo, o E ficou sozinho na segunda sílaba e depois o lho. Então, nesse caso, ó, o O separa do E, tá? Fica jo numa sílaba, E na outra sílaba, lho na outra sílaba. Então, a gente também tem um hiato aqui, tá? Porque o O separou do E. Vamos pintar de vermelho.
Crianças, vamos ver, ó. Crianças. O meu encontro vocálico aqui é do I e do A. Eles vão ficar juntos ou separados na mesma sílaba? Ó, cri, é o C, o R e o I, cri. O A e o N, sas. Então, vocês viram, ó, o I vai para cá, fica com o cri, e o A vai para cá para ficar com o N. Eles separam, ficam em sílabas separadas. Então, eu tenho de novo um hiato. Vou pintar de vermelho. Peixes, vamos separar peixes? Como que eu separo? Ó, é peixes, duas sílabas, ou é peixes? Eu não falo peixes, eu falo peixes, tá? Peixes. Então, fica pei, o P, o E e o I na mesma sílaba. Segunda sílaba, xes, peixes. Então, nesse caso, ó, o E e o I vão ficar juntinhos na mesma sílaba, pei, tá? Então, ó, aqui eu tenho um ditongo, duas sílabas, duas vogais juntas na mesma sílaba. Vou pintar de azul. Vamos para a outra coluninha aqui. História. Vamos lá, ó. História. Ou é história? O que vocês acham? História ou história? Eu não falo historia, eu falo história. História, tá? Então, são 3 sílabas. História. Qual que é o encontro vocálico que eu tenho? É do I com o A. Eles ficam juntos? História. Tá? Então, eles ficam na mesma sílaba. Ria. Fica tudo junto, tá? Não é ria, é ria. Deu para entender, gente? Ó, o certo. História. O R, o I e o A na mesma sílaba. O errado, história, porque aí a palavrinha ficaria assim, historia, não é historia, história, tá? A gente fala o I e o A bem juntinhos aí, quase nem dá para ouvir o sonzinho do I. Então, aqui, ó, ficaram juntos na mesma sílaba, eu tenho um ditongo, vou pintar de azul. Pai. A palavrinha pai. Pai. Eu falo pai, uma sílaba, ou eu falo pai, duas sílabas? Pai ou pai? Pai, tá? Então, ó, tudo junto na mesma sílaba. Inclusive, a palavrinha pai tem uma sílaba só e as vogais permanecem juntinhas, tá? Porque não é pai. Se fosse pai, elas iam separar, mas é pai, uma sílaba só. Ficam juntas, é um ditongo. Vou pintar de azul. Coisa, a palavrinha coisa. Coisa. Coisa, duas sílabas. O fica junto do I. Coi, tá? Coisa. Então, se fica junto, é um ditongo. Fantasia. Fantasia. 4 sílabas. E se o I ficasse junto com o A na última sílaba, como que seria? Fantasia, não é fantasia, é fantasia, tá? Nesse caso, separa o I do A. Se separa, eu tenho um hiato. Canoa, vamos lá. Canoa. Separa o O do A. Canoa. O A fica sozinho lá por último. E se eles ficassem juntos, como seria a pronúncia dessa palavra? Seria canoa. Ó, não dá nem para falar. É separado, gente. Canoa, tá? Então, se é separado, eu tenho um hiato. Vamos lá agora. A última. Animais. Ó o encontro vocálico que eu tenho aqui, do A e do I. Vamos ver se ele separa ou fica junto na separação silábica. Mais. Essa sílaba aqui, ó, fica toda junta. Mais, tá? Eu não separo o A do I. Se eu separasse, ficaria animais. Não é animais, é animais, tá? Então,
O A e o I ficam juntos, eu tenho aqui um ditongo. Última palavrinha. Terminamos, tá? Então, ficou assim, ó. Ditongo, eu tenho navio, história, pai, coisa, animais e peixes. De hiato, eu tenho saída, saúde, joelho, crianças, fantasia e canoa. Bom, agora ele pergunta, conte, há mais hiatos ou ditongos? Vamos ver, ditongos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiatos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que acontece? Deu empate? 6 hiatos, 6 ditongos. Isso quer dizer, ó, que a quantidade é igual, tá? Então, ó, o que eu vou escrever aqui? A quantidade é igual. Opa, não tem acento aqui não, tá, gente? Igual. Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Ó, então essa aqui é a resposta. A quantidade é igual. Vamos responder com letra cursiva para a gente ir treinando, gente? Eu acho melhor, tá? Ó, vamos escrever aí, ó. A quantidade é igual. Você copia aí com letra cursiva, tá? Vou pintar aqui de verdinho. Quantos a mais? 0, tá? Porque se tem a mesma quantidade, não tem nenhum que tenha mais que o outro, não tem diferença. Se não tem diferença entre um e o outro, a quantidade é 0, tá? Porque não tem nenhum a mais. O número que representa nenhum é o 0, então respondam aí, 0. Aqui é resposta optativa não, desculpa. Pessoal, tá? Cada um vai fazer o seu. Procure em revistas palavras com encontro vocálico e cole abaixo. Depois escreva se é um hiato, um ditongo ou um tritongo. Então, a gente sempre tem ou um jornalzinho de mercado, ou uma revista, ou um livro velho que não usa mais para recortar, para usar para recorte. Então, vocês vão ter que achar uma palavrinha que tenha um encontro vocálico. Primeira coisa, o que é um encontro vocálico? As vogais juntas, uma do ladinho do outro, tá? Independente de se separar ou ficar junta na mesma sílaba, eu quero uma palavrinha com encontro vocálico, com vogais uma do ladinho do outro. Vocês escolhem a palavrinha e colhem aqui no quadradinho. Aí, depois que vocês colaram, vocês vão fazer a separação silábica. Então, por exemplo, ó, aqui, eu tenho a palavrinha alegria, tá? Cadê o encontro silábico da alegria? Aqui, o I e o A, tá? No finalzinho da palavra. Então, eu achei essa palavra aqui na revista, colo ela lá. Agora, eu vou fazer a separação silábica. Alegria. Alegria. O I separa do A. Se o I separa do A, eu tenho um hiato, tá? Mas aí vocês vão ver cada um com a palavrinha que recortou e colou ali. Depois me manda foto da atividade para eu corrigir, tá bom, gente? Então, por hoje foi só. Um beijo e até amanhã.